Paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez eu estou aqui para a gente ler um pouco da Palavra de Deus, tratar um pouco do assunto da Palavra do Senhor. E hoje eu quero trazer um tema muito especial que se encontra no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 17 em diante, aonde se trata da ceia do Senhor, aonde Paulo aqui, por sua vez, ele vai tratar com os irmãos da época algumas coisas que possível estariam acontecendo na igreja, na época em que eles ceiavam a ceia do Senhor. E antes de começar a ler o texto, eu quero orar e agradecer a Deus por mais esse trabalho. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, te dou graça, Senhor, por mais esse momento, Senhor Deus, na tua presença. Te dou graça pela vida dos que vão assistir esse vídeo, Senhor, e que o Espírito Santo de Deus traga luz e revelação para a mente deles, para que os olhos deles se abram, Pai, para que não sejam perdidos, assim como as pessoas no tempo de Paulo estavam perdidos ao ceiar de qualquer jeito. Então, que assim, Senhor, seja feito a tua vontade. Usa-me, Senhor Deus, com o teu Espírito para falar da tua palavra para o meu próximo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Sim, então vamos lá, irmãos. Eu quero trazer aqui uma pequena mensagem. Ela se encontra no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 17 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Paulo ele vai trazer aqui uma instrução, ele vai trazer instrução para a ceia do Senhor. Na época, as pessoas estavam tomando a ceia de forma errada. Então, Paulo usou aqui esse capítulo 17 de 1 Coríntios para dar aqui uma repreensão, repreender os irmãos da época, que estavam ceando de forma errada, para que eles viessem ceiar da forma correta. E é esse tratamento também que eu vou passar aqui, de forma correta, como Paulo relatou na Bíblia, na luz da Bíblia. Então vamos lá. Diz assim o texto. Versículo 17 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Diz assim: Nisto, porém, que vos dizer-vos, não vos louvo, porque vós ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntas na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os quais, que são sinceros, se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntardes num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque, comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim, um tem fome e outro se embriaga-se. Não tende, porventura, casa para comer e beber? Paulo aqui ele faz uma pergunta, Ele faz uma pergunta. Então eu quero aqui trazer um ponto. E o ponto que eu quero trazer é que antigamente ele ceava de uma forma diferente de nós. A ceia de antigamente era de pães e asmo, E eles se reuniam, na igreja ou em uma casa, para ceiar, fazer a ceia, a festa de pães e asmo, que era a festa da Páscoa, para ceiar a ceia do Senhor. Então, nesse tempo da Páscoa, ele fazia essa festa e ceiava a ceia do Senhor. Então, ali haveria pães e asmo, mas também haveria outras comidas e também tinha vinho. E o vinho ali, eles bebiam
por quantidade. Não era que nem hoje nas nossas igrejas, que a gente só toma aquele cálicezinho e come aquele pedacinho de pão, de fermento, né? Era diferente. Antigamente era tipo um banquete, na verdade. A ponto que ele vai falar aqui que eles chegavam a se embriagar, né? Paulo vai dizer aqui, olha, só no versículo 21 ele diz: porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim, um tem fome e outro se embriaga-se. Aí ele faz uma pergunta no versículo 22, ele diz: não tendes porventura casa para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonha os que nada têm para comer? Também outra pergunta. E ele continua: que vos direi? Outra pergunta ele faz. Louvar-vos-ei? Outra pergunta ele faz. Aí ele responde: nisto não vos louvo. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Aí aqui ele vai tratar, né, para a igreja do que ele recebeu de Deus, da parte do Senhor Jesus Cristo, né? Então, ele vai ensinar aquelas pessoas que estavam comendo e bebendo indignamente, injustamente, de forma errada, né? Então, ele vai dizer aqui no versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beber este cálice, anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Vou parar aqui. A ceia do Senhor, na verdade, é um anúncio que Paulo deixou pela revelação do que ele já tinha aprendido com Cristo e pela revelação do Espírito Santo ao escrever essa carta aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, né, por inteiro, que aqui no capítulo 11 ele está tratando de muitas coisas, principalmente também, né, das mulheres que raspavam a cabeça, dos homens que usavam os cabelos compridos, né? Isso vai falar tudinho nos versículos anteriores, né? Eu estou lendo do versículo 17 para frente, que fala da ceia. Mas do primeiro versículo de capítulo 11 de 1 Coríntios vai tratar, né, de mulheres que usavam cabelo grande, e que o correto é esse, que é o véu, né, de mulheres que raspavam a cabeça, vai tratar também de homens que usavam cabelo grande, né, e vai tratar de muitas outras coisas. Então aqui, na verdade, Paulo está exortando, está tratando de um assunto que estava desagradando a Deus e também a Paulo na época que ele congregava, né, ali nas igrejas de Corinto e de outras das igrejas, né, que ele levou carta para várias igrejas. Então, a ceia do Senhor aqui, ele vai dizer que esse é um memorial de Jesus Cristo, que vai ser para a vida inteira, até que Jesus venha voltar. Então, nós temos que seguir esse memorial. Agora, qual é o memorial correto? O que significa, na verdade, a ceia? O que significa, na verdade, a ceia do Senhor? A ceia do Senhor, toda vez que nós celebramos a ceia, ela é anunciada a morte do Senhor. E para que esse memorial aconteça de uma forma correta, todos nós sabemos que Jesus Cristo, ele, desde lá do céu, ele veio, né, para salvar o pecador, né? Ele foi o modelo, o modo, o plano de salvação de Deus para salvar o homem que estava perdido. A palavra de Deus, né, vai dizer aqui no livro de Romanos 3:23, né, vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então todos pecaram e careciam
e carecem até hoje da glória de Deus, né? E eu quero até deixar também bem claro aqui, né, no livro de 1 João, no livro de 1 João, 1 João, primeira carta de João, vai dizer assim, a palavra do Senhor, a primeira carta de João vai dizer assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. A palavra continua dizendo no versículo 9, né, de 1 João. 1 João, capítulo 1, versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 10, esse é um versículo chave que eu quero tratar aqui também, né, onde os irmãos vão entrar em uma concordância bíblica juntamente comigo e vão reconhecer também o significado da ceia do Senhor. Ela se refere também a esse versículo que nós vamos ler, que é o versículo 10. O versículo 10 diz assim: se dissermos que não pecamos, fazemos dele mentiroso, fazemos de Jesus Cristo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ouça bem, esse versículo é muito interessante. Diz assim: se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, fazemos de Jesus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, irmãos, na verdade, se nós dissermos que nós não temos pecado, mesmo que você já tenha aceitado Jesus, mesmo que você esteja na igreja, mesmo que você já ceia ali junto com os irmãos, naquele momento, naquele memorial ali, mas se você dizer que não tem pecado, que você é um homem santo, um homem puro que não tem pecado, a palavra vai dizer que você é um mentiroso. E tem muitas pessoas ministrando a ceia de forma errada, porque a ceia, na verdade, ela vem trazer ali um arrependimento e salvação para aqueles que vão ceiar. Porque a palavra de Deus também vai dizer no livro de Mateus capítulo, vamos lá, 18, Mateus capítulo 18, versículo 11, vai dizer assim: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Porém, se todos pecaram, né, e estão carecendo da glória de Deus, e se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. E se dissermos também que Jesus Cristo ele veio para salvar o que estava perdido, então nós ajuntando esses versículos e colocando aqui para dentro dessa palavra de 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 em diante, que é da ceia do Senhor, aqui vai trazer para nós a revelação que a ceia é um memorial aonde Jesus Cristo chama os pecadores para o arrependimento. A ceia é um memorial aonde Jesus chama os pecadores para arrependimento. Prestem atenção, vamos ler o versículo 17 de 1 Coríntios capítulo 11. Não, vamos ler o 27. Diz assim: portanto, qualquer que comer do pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aí no versículo 28, Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba do cálice. Ou seja, o que é que Paulo está falando aqui? Ele está dizendo que no momento da ceia, no dia em que for ministrado a ceia, o pastor ou a pastora, né, tem que levar o povo a ter um reconhecimento que eles são pecadores e que precisa de perdão. E que aquele momento é um momento onde eles têm que reconhecer que são pecadores, né, para ceiar junto com o Senhor, depois em que eles fazer uma oração, confessar os seus pecados, se arrepender. Sendo assim,
eles confessando seus pecados, se arrependendo diante de Deus, eles estão aptos para ceiar ali na presença de Deus, ali no altar. Mas o que eu tenho visto, e eu tenho ficado indignado, é uma indignação santa. Não é raiva, Deus sabe do que eu estou falando. Mas eu tenho visto pessoas ministrando a ceia de forma errada. Pessoas ministrando a ceia de forma totalmente errada. Eu já vi pastores em igreja dizer, olha, irmãos, se vocês estiverem em pecado, vocês não ceiem. Não é para ceiar. Porque a palavra de Deus, né, até nós vamos ler agora mais para frente, a palavra de Deus vai dizer que se vocês cearem em pecado, a palavra de Deus que muitos naquele tempo estavam morrendo, estavam dormindo, muitos estavam adoecendo, porque estavam tomando a ceia indignamente. Claro, eles estavam morrendo, estavam adoecendo, porque eles estavam tomando a ceia indignamente mesmo. Eles não estavam trazendo à memória ali o que eles estavam fazendo. Eles não estavam trazendo à memória o tipo de pecado que eles estavam cometendo. Eles não estavam trazendo ali na memória o arrependimento sincero para poder ceiar com o Senhor. E muitos pastores estão ensinando dessa forma. E eu vejo muitos irmãos ficando sentados no banco da igreja porque não vão ceiar porque estão em pecado. Quanto que a ceia do Senhor é um método que Jesus nos ensina a trazer o pecador para o arrependimento, para que ele venha se arrepender e ceiar junto com ele. Porque Deus quer que todos sejam salvos. Mas não é de qualquer jeito que a gente vai ser salvo, né? Nós temos que ir até Jesus. Mas para nós irmos até Jesus, nós temos que renunciar ao pecado, né? É simplesmente isso, renunciar. Ninguém nunca nessa vida vai deixar de pecar. Enquanto haver fôlego de vida dentro de mim e dentro das pessoas que existem vivas neste mundo, todos nós vamos ser pecadores. Agora, se nós andarmos na presença de Deus como a Bíblia quer que nós ande, na renúncia, renunciando, fazendo tudo por amor a Deus. Senhor, eu não vou mentir porque eu te amo. Senhor, eu não vou adulterar porque eu te amo. Senhor, eu não vou matar porque eu te amo. Eu não vou roubar porque eu te amo, né? Eu não vou fazer coisas erradas porque eu amo o Senhor. Então, toda vez que você for pecar, o Espírito Santo vai trazer revelação na sua mente e dizer, olha, você vai pecar, você está pecando. E se você der ouvido ao Espírito Santo, você não vai pecar. Então, dessa forma, é uma forma que Deus nos deu um entendimento de como se manifestar e seguir avante diante dele, diante da palavra, diante da salvação que ele já nos deu. Nós já somos salvos pela graça. Somos salvos, totalmente salvos. Agora, nós temos que andar em santidade. Nós temos que buscar andar na verdade de Deus. E aqui, esse versículo, né, que nós estamos tratando, aqui, esses versículos do capítulo 11, né, de 1 Coríntios, ele está falando justamente isso. Ele está trazendo ali não somente a ceia, mas ele está trazendo para os irmãos ali salvação, arrependimento diante de Deus, que eles estão trazendo arrependimento, e as pessoas ali elas vão se arrepender dos pecados que fizeram e vão comer e beber e ceiar junto com o Senhor. E o que eu acabei de falar, a minha indignação é porque muitos ficam sentados lá, porque os pastores dizem que se eles estiverem em pecado não é para eles ceiar. Em vez de pregarem essa palavra, que nem eu estou pregando aqui hoje, em vez de pregarem a palavra e dizer, olha, mas a Bíblia diz, irmãos, que se vocês estiverem em pecado, é para vocês se arrepender, se arrependam diante de Deus, se arrependam, né? E venham ceiar, né? Vocês sabem o que foi que vocês fizeram, né? Vocês sabem qual foi o tipo de pecado que vocês fizeram, então confesse eles para Deus e venha ceiar. Não é proibido ceiar. Só precisa que você se arrependa, um arrependimento sincero, e você pode ceiar. E sendo assim, não vai ficar ninguém lá atrás, porque todo mundo vão ali, né, se chegar diante de Deus, se drobar o joelho no chão, pedir perdão e vão ceiar. E quando fica 5, 10, 15, 20 pessoas lá sentadas lá no banco, porque pecou, porque o pastor está ministrando que eles não podem ceiar porque estão em pecado, eles estão ali no banco, ali, eles vão ficar sendo rebeldes. E não é isso que Deus quer.
Deus não quer que nós vivamos em rebeldia. Deus quer que nós se chegamos até Ele. Deus quer que nós se chegue até Ele, né, com arrependimento sincero, para sermos filhos de Deus. Então vamos continuar com a palavra do Senhor, né? Diz assim, no versículo 7, né? No versículo 7 não, perdão. No versículo 29 vamos continuar lendo. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Olha, preste atenção no versículo 21. Preste atenção nesse versículo. Aqui a palavra está dizendo que se nós julgar a nossa consciência, se nós julgar nós mesmos, Senhor, eu menti. Oh, meu Pai, me perdoa, eu menti, Senhor. Senhor, eu roubei, meu Deus, eu roubei naquele dia, Senhor. Eu caí, Senhor, me perdoa. Mas eu estou aqui pedindo um arrependimento sincero. Me aceita na tua presença para mim poder ceiar junto contigo. Eu não quero ser assim, eu não quero ficar réu do próprio corpo o resto da minha vida. Mas eu estou aqui com meu coração aberto, com a minha mente aberta, te pedindo perdão. E se você fizer isso, pedir perdão diante de Deus, Deus vai te perdoar e você vai poder ceiar. Vamos continuar o texto. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Outro versículo bom. Olha, se nós somos julgados, se a nossa consciência nos julga e se nós mesmos se julga e nós pede perdão a Deus, automaticamente, quando você se humilha diante de Deus, é Deus te repreendendo. Você já está sendo repreendido pelo Senhor. E quando você é repreendido pelo Senhor, ali na sua consciência, a sua consciência lhe acusa, e você pede perdão a Deus, Deus ele lhe perdoa. Ele perdoa os seus pecados, e você vai ficar apto para ceiar. Você vai ficar limpo diante de Deus. Você vai ser uma nova pessoa, uma nova criatura, um novo filho, um homem pronto para receber ali a manifestação do poder de Deus a partir do momento que você ceiar. Né? Aí vamos continuar com o texto. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, que nem eu acabei de falar, para não sermos condenados com o mundo. Entendeu? Uma vez você julgado pelo Senhor, julgado pela sua própria consciência, o Senhor falando contigo na sua consciência, você sendo julgado e pedindo perdão a Deus, você não vai ser condenado com o mundo, porque você já se julgou a si mesmo. Se julgou a si mesmo e pediu perdão de Deus e Deus lhe perdoou. Então você não vai ser condenado com o mundo. Aí o versículo 33 diz: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntardes para comer, esperai uns pelo outro. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordena-lá-ei quando for. Né, quando for necessário. Então, Paulo aqui, ele está trazendo à luz da Bíblia simplesmente isso. Né? Ele está dizendo que a ceia do Senhor, nada mais e nada menos, é um memorial aonde nós vamos nos colocar diante de Deus, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, e assim, todos ali presentes, se tiver 100, 200 pessoas, todas essas pessoas, elas se conscientizando, elas examinando-se a si mesma e ali julgando-se a si mesma e colocando diante de Deus os seus pecados, expostos diante de Deus e pedindo perdão, elas estão, sim, aptas para ceiar o Senhor. Mas o que eu tenho visto nas igrejas é um ensinamento errado. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Porque esse vídeo que eu estou gravando hoje aqui, de 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 17 ao 34, aqui Paulo ele está nos ensinando a ceiar da maneira correta. E a ceia do Senhor é arrependimento para que você possa ceiar diante de Deus. Então significa arrependimento e salvação ao mesmo tempo. Deus ele quer que todos sejam salvos. Por esse motivo ele deixou esse memorial, para que ele fosse usado na igreja. Porque muitas pessoas se esquecem de Deus.
Muitas pessoas, elas não procuram a Deus. Muitas pessoas, elas não se colocam diante de Deus como pecador. Muitas pessoas nem se lembram que é pecador e que nem pecam. Já pecam tanto que até se esqueceu que são pecador. Então, o que Deus fez? Ele disse, sendo assim, eu vou colocar um memorial. Essas são as minhas palavras e a minha interpretação. Sendo assim, eu vou colocar um memorial a qual todos que vão ceiar no dia da Santa Ceia, que é o memorial que eu vou deixar, todas as pessoas cheguem ao pleno arrependimento diante de mim e elas vêm ceiar e por mim os seus pecados serão perdoados. Então, o memorial de Deus, como acabei de falar, o memorial da ceia, é salvação de almas pelo o perdão que Deus dá naquele momento, quando elas pedem perdão pelos seus pecados para poder ceiar. Então, esse é a maneira correta, né? Que os pastores, né, que eles possam ler dessa forma correta, para que as pessoas, para que os irmãos não fiquem sentados lá no banco em pecado, né? Vamos dizer, no dia da ceia, fica 10, 15 pessoas lá, porque o pastor diz, olha, irmão, se você estiver em pecado, você não vai ceiar. Aí os irmãos ficam sentados lá porque eles estão em pecado e não vão ceiar, porque eles sabem que estão em pecado. Porque o pastor disse que não era para eles ceiar. Aí Jesus vem, ou se algum desses morre nessa mesma noite, ou nesse mesmo dia, e se eles perdem a sua vida, eles perderam a chance de se arrepender aqui, no dia da ceia, no memorial da ceia. Eles perderam a chance. E quem vai ser culpado da morte desses? Quem vai ser culpado desse ir para o inferno? Vai ser o pastor, que leu de forma errada, dizendo que eles eram para ficar lá porque eles estavam em pecado. É por isso que nós temos que ler as palavras certas. É por isso que Paulo diz, olha, examine-se, pois o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos os que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Repreendido quer dizer perdoado, né? Porque Deus ele repreende no momento em que você tem consciência que você pecou e pede perdão, Deus automaticamente ele lhe repreende. Quando você pede perdão a Deus, Deus ele perdoa. Então ele vai dizer aqui, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, no momento da Santa Ceia, Deus ele vai te repreender. Deus ele vai fazer com que você venha à tona que você é um pecador e que precisa de perdão. E nessa mesma hora você vai pedir perdão a Deus e você vai ceiar. E se você não pedir perdão a Deus e ficar sentado lá, que nem eu vejo muita gente sentado lá fora, lá, sem ceiar, se você não pedir perdão a Deus, porque o pastor vai pregar dizendo que você vai estar em pecado e você não vai ceiar porque você está em pecado, e por causa disso você tem consciência e fica sentado lá no banco, se você morrer nesta mesma noite ou neste mesmo dia, você pode ter certeza que você vai dançar, você vai para o inferno. Porque você não confessou seus pecados diante de Deus, por falta de sabedoria do pastor, que não teve sabedoria para pregar a palavra de Deus direita para você. Então, meus irmãos, toda vez quando for o dia da ceia, não ligue para a palavra do pastor, ligue para a palavra que ele vai pregar. Examine-se a sua consciência, fale com Deus, peça perdão a Deus dos seus pecados e ceie. Não fique sentado lá no banco, vá ceiar, porque a salvação ela é individual. A salvação ela é individual. Não é o pastor que vai lhe salvar e nem é você mesmo que vai lhe salvar, mas é Deus, pelo amor da sua palavra e pela graça e pela fé que você tem nele e pelos pedidos de perdão dos pecados que você comete. Você pede perdão a Deus e ele lhe perdoa. Isso vai lhe trazer a salvação. Então, toda vez no dia da ceia, se coloque diante de Deus e peça perdão a Deus e ceie. Qualquer pessoa pode ceiar. Qualquer pessoa só precisa pedir perdão de Deus. Só precisa ter certeza que é um pecador e que precisa do perdão do Senhor. Amém, meus irmãos? Que essa mensagem fique, né, no coração dos irmãos.
Quero orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por mais esse trabalho, Senhor. Te agradeço, Deus, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra, Senhor Deus, ela venha servir de luz para a vida das pessoas que verem esse vídeo, Senhor. E que assim, nunca mais elas deixem, Senhor Deus, de ceiar. Que todos venham a ceiar, Pai. E que todos venham a ser salvos, Pai querido, pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.